A importância dos sonhos no xamanismo. E aí, gente, tudo bem? Então, desde quando esbarramos na obra A Queda do Céu, do Davi Kopenawa, na pesquisa para o vídeo sobre sonhos em tempos sombrios e pandêmicos, que para quem ainda não conferiu, basta clicar no ícone à sua direita acima. Ficamos todos não apenas fascinados com o etnólogo francês Bruce Albert, que descreveu a forma pela qual coescreveu, junto com Davi Kopenawa, a supracitada obra, como também pelo fato do sonho em si, para o xamanismo Yanomami, já ser considerado um estado alterado de consciência, independente do uso de substâncias psicoativas, como a yacoana, no caso deles, que é uma mescla da resina da árvore Yacoana-ri. O projeto deste livro, que Davi Kopenawa me pediu que escrevesse para divulgar suas palavras, só pode se concretizar graças a essa confiança e parceria. Deita raízes na revolta e na angústia de Davi Kopenawa diante do extermínio do seu povo pelos garimpeiros no final da década de 1980. As gravações que serviram de base para sucessivas versões do manuscrito começaram em dezembro de 1989 e prosseguiram no ritmo de minhas viagens até Yanomami ou de eventos indigenistas nas cidades, até o início da década de 2000. Trata-se, portanto, de um conjunto de falas narrativas e conversas gravadas em Yanomami, em geral sem roteiro, ao longo de mais de 10 anos a respeito de sua vida, de seu saber xamânico e de sua experiência do mundo dos brancos. Os relatos dos episódios cruciais de sua vida mesclam inextricavelmente história pessoal e destino coletivo. Ele se expressa por intermédio de uma imbricação complexa de gêneros, mitos e narrativas de sonho, visões e profecias xamânicas. Mas antes de entrar no universo onírico dos Yanomamis através das palavras de Davi Kopenawa para se perceber a importância dos sonhos para este povo xamânico de caçadores e agricultores da floresta tropical do norte da Amazônia, entendemos que seria interessante não apenas contextualizar o próprio fenômeno do xamanismo, como caracterizar os tipos de sonhos mais recorrentes e úteis que xamãs de diversas etnias por todo o planeta buscam ter, bem como saber de uma forma mais ampla a própria importância dos sonhos para a nossa espécie como um todo. Bem, para começo de conversa, tomar o xamanismo abstratamente, mapeando apenas seu propósito ou sua cosmovisão, implica reduzi-lo a epifenômeno do sagrado, mantendo-o à margem dos grandes temas como primo distante das religiões históricas, judaísmo, cristianismo e islamismo, sem perceber que ele guarda elementos e desenvolvimentos similares às grandes religiões citadas, no que tange ao fato de refundar o sagrado enquanto realidade metafísica, em contexto cultural específico, a religiosidade indígena. Mas foi somente nos anos de 1960 que o xamanismo passou a ser considerado pelos antropólogos como a peça-chave de muitas tribos ao redor do mundo, um misto entre um médico, médium e sacerdote. Se estendeu também que o xamã era capaz de se comunicar com o mundo espiritual para proporcionar cura, orientação e sabedoria. Nesse sentido, a palavra xamã em si é de origem Tung, da Sibéria, e significa literalmente aquele que enxerga no escuro, estando especialmente relacionado a práticas dos povos das regiões asiáticas e árticas. O xamã reflete toda a cosmologia da sua tribo. É mestre em atravessar os mundos, voar sem limites. Nunca age em estado de lucidez plena, e sim em êxtase. A sua iniciação costuma ser numa morte ritual. Depois, seu aprendizado é guiado por um xamã mais velho. Usa sua sabedoria para os processos de cura e de autoconhecimento. Compreende a energia em constante movimento de todos os elementos e seres, onde a alma humana é o seu território. Frequentemente, xamãs relatam em suas viagens oníricas ou transes que têm acesso ao mundo espiritual e por isso manipulam suas ações essencialmente as malignas, no sentido de levar a luz do fogo para a escuridão da noite. Muitas vezes sonham com a morte, transcendem para o reino dos espíritos, conhecem as medicinas dos ancestrais e renascem para diagnosticar as doenças. Nos sonhos, eles também se metamorfoseiam em animais para encontrar alguma resposta para suas questões. Para um xamã, o sonho é uma viagem do nosso espírito além da matéria, um instrumento de comunicação com as divindades. A alma atravessa o corpo para experienciar as infinitas possibilidades do cosmos e da imaginação, a capacidade de transmutação e a viagem onírica como ferramentas para conectar realidades ou dimensões. O sonho como meio de acessar a essência das coisas, simultaneamente em passados, presentes e futuros. Já os sonhos lúcidos, que temos abordado com profundidade aqui no canal, são os únicos sonhos que contam para o xamã na maioria das culturas, sendo que se costuma dividir os mesmos em 3 graus de importância. 1. Os sonhos do crepúsculo, considerados kármicos e biográficos, relacionados à vida diária e profana. 2.
os sonhos da meia-noite, influenciados pelos espíritos ou ainda pela interferência de entidades não humanas na esfera psíquica do xamã. 3. Os sonhos proféticos da alvorada, que ocorrem antes de acordar, revelando o futuro imediato do xamã e ou da sua tribo. Sendo que xamãs por todo o planeta usam técnicas das mais diversas para se ter sonhos lúcidos, de canções de poder, infusões de ervas sedativas, ungüentos psicotrópicos até símbolos materiais como as pedras do sonho. Até mesmo o êxito da caça é antecipado pelo xamã. Ele transcende seu corpo para caçar os espíritos dos animais ou para pedir permissão para o grande espírito das florestas. Gestos, danças, narrativas, poemas e imagens descrevem sua passagem pelo além. Assim, os caçadores partem para a mata sem dúvidas do sucesso da sua empreitada. Simplesmente fascinante, não? Ainda mais quando da urbanização do xamanismo associado à ayahuasca na primeira metade do século XX, através, por exemplo, no Brasil, de agremiações como o Santo Daime, em 1930, a Barquinha, 1945, e a União do Vegetal, 1960, que praticamente recriaram com o tempo nas metrópoles um imaginário místico próprio, descolado da floresta, resgatando o conceito de espaço sagrado não como estrutura física localizada, como igrejas ou templos, e sim como portais de espaço-tempo que todos podem acessar. A apropriação cultural, essa que na passagem para o século XXI ganha outro desdobramento, que abordaremos num outro vídeo oportunamente, o tecnoxamanismo. Bem, feita esta sintética contextualização sobre o xamanismo, que tal agora melhor entendermos como o neurocientista Siddhartha Ribeiro, através da obra O Oráculo da Noite, a História e a Ciência do Sonho, lançada no final de 2019, qual vem sendo a importância do sonho para a nossa espécie como um todo? Compartilhando lúcidos trechos da entrevista que concedeu para a BBC Brasil. Houve uma mudança de mentalidade muito grande no período homérico, por volta de 800 a.C. Esse é um período em que se plasma essa consciência que é a que usamos hoje em dia. As pessoas serem capazes de fazer diálogo interno, de navegar no passado e no futuro mentalmente, como um eu, é uma coisa muito recente. Na Idade do Bronze, as pessoas tinham ainda uma mentalidade bicameral, semelhante à de um esquizofrênico, de pessoas que escutam vozes. É um tipo de consciência diferente, é uma mente com mais pessoas morando dentro dela. Os deuses moravam na mente e também a pessoa que recebia os comandos verbais. Isso está fartamente documentado. Na era axial, a gente funde essas vozes com o próprio self, como o eu. Passamos a fazer diálogos internos, deixamos de achar que Atenas ou Zeus estavam falando conosco. Passamos a pensar, preciso me alimentar porque estou com fome. Não é um comando verbal de inspiração divina. Esse tipo de mente surgiu 3.000 anos atrás e agora começou a mudar de novo. Estamos passando uma série de funções mentais para as máquinas, cada vez mais. Estamos virando ciborgues aceleradamente. E por fim, um conselho para lá de relevante, ainda mais nestes tempos pandêmicos. O excesso de conhecimento com falta de sabedoria é muito perigoso. É o que vivemos hoje. Aumentar a introspecção, fazer um regresso aos sonhos, voltar a trazê-los para a mesa do café da manhã, para a cama ao lado de quem se dorme, para um grupo de trabalho, para a psicanálise, com os filhos. O sonho ser um assunto na vida das pessoas é muito importante. Bem, agora que temos um entendimento maior de como o fenômeno xamanismo possui uma relação direta com a importância do sonho para a nossa espécie, temos agora como apreciar as texturas do sonho Yanomami de Davi Copenaua. Mas antes, para começarmos a nos ambientar, vamos conhecer nas palavras de Léo Artesi, um dos maiores estudiosos sobre xamanismo no Brasil, a descrição da iniciação xamânica dos Yanomami. Os Yanomami costumam dizer que um futuro xamã é desde a infância, habitado por estranhos sonhos induzidos pelos espíritos que fixam seu olhar sobre ele. Ao tornar-se adulto, ele deverá então aprender a vê-los e a chamá-los. A iniciação dos xamãs Yanomami é ao mesmo tempo dolorosa e estática. Assim, inalam durante várias semanas, dia após dia, um potente alucinógeno, o pó Yancoana. Durante esse transe, seu corpo é desmembrado, lavado e ornamentado pelos espíritos, antes de ser invertido e recomposto. Conduzido pelos anciãos, aprendem, portanto, a responder aos cantos dos espíritos e a recrutá-los como seus auxiliares. Esses espíritos são denominados Chapiripê, ou Ecurapê. Os Chapiripê se apresentam sob a forma de miniaturas humanoides, cobertos de ornamentos cerimoniais extremamente coloridos e brilhantes. Suas danças de apresentação, acompanhadas de cantos e clamores, são comparadas à ruidosa e alegre chegada de grupos de convidados nas grandes festas intercomunitárias, Reahu, cerimônia de aliança e ao mesmo tempo rituais funerários. Esses espíritos são em grande parte imagens, o tupê,
de seres ancestrais animais, Yaroripê, do tempo das origens, e não uma réplica dos animais de hoje. Então, deu para captar um pouco o espírito da iniciação xamânica dos Yanomamis? Esperamos que sim, mas caso não tenha sido suficiente, anexamos na descrição deste vídeo uma documentação artística de toda a ritualística envolvida, chamada Chapiri. Agora sim, vamos ao relato que o xamã Yanomami Davi Copenaua fez para o seu amigo e etnólogo Bruce Albert, extraído da obra A Queda do Céu, sobre como o sonho Yanomami, além de coletivo, é a forma pela qual as palavras de Omama, criatura intermediária entre a natureza divina e humana, responsável pela criação das regras da sociedade e cultura Yanomami, e as dos Chapiri, espíritos da floresta amazônica, vem sendo perpetuada há milhares de anos sem nenhum tipo de tecnologia. Os espíritos são invisíveis para os olhos de fantasma. Apenas os xamãs são capazes de contemplar os Chapiri, pois tornados outros com a Yakuana, podem também vê-los com olhos de espíritos. Os Yanomami continuam vivendo na floresta como seus antepassados. Residem em grandes malocas onde dormem em suas redes perto de suas fogueiras. Comem banana e mandioca de suas roças. Flecham os animais na floresta e pescam peixes em seus rios. Preferem sua comida aos alimentos mofados dos brancos, fechados em caixinhas de ferro ou estojos de plástico. Convidam uns aos outros de casas diferentes para dançar durante suas grandes festas Reahu. Fazem descer seus espíritos Chapiri. Falam sua própria língua. Seus cabelos e olhos continuam semelhantes aos de Omama. Não viraram brancos. Continuam vivendo nas mesmas terras que do alto de nossos aviões parecem vazias e silenciosas. Nossos ancestrais habitavam as nascentes dos rios muito antes de os meus pais nascerem, e muito antes do nascimento dos antepassados dos brancos. Antigamente éramos realmente muitos e nossas casas eram muito grandes. Depois, muitos dos nossos morreram quando chegaram esses forasteiros com suas fumaças de epidemia e suas espingardas. Porém, a despeito de tudo isso, depois de chorar muito e de pôr as cinzas de nossos mortos em esquecimento, podemos ainda viver felizes. Sabemos que os mortos vão se juntar aos fantasmas de nossos antepassados nas costas do céu, onde a caça é abundante e as festas não acabam. Por isso, apesar de todos esses lutos e prantos, nossos pensamentos acabam se acalmando. Somos capazes de caçar e de trabalhar de novo em nossas roças. Podemos recomeçar a viajar pela floresta e a fazer amizade com as pessoas de outras casas. Recomeçamos a rir com nossos filhos, a cantar em nossas festas Reahu e a fazer dançar os nossos espíritos Chapiri. Sabemos que eles permanecem ao nosso lado na floresta e continuam mantendo o céu no lugar. Eu, um Yanomami, dou a vocês os brancos esta pele de imagem que é minha. Sim, o sonho Yanomami é a própria perpetuação de todas as formas de vida e dimensões da existência através das florestas das nossas almas. Que você tem como captar e acessar um pouco de sua essência onírica no belíssimo documentário Chapiri, que fizemos menção acima, realizado durante 2 encontros de xamãs na aldeia de Uatorique, no Amazonas, respectivamente em março de 2011 e abril de 2012. Bons sonhos!